pela panificadora São Gabriel, pela família Machado Alvarenga, Fabiano e Grace, Douglas e Jéssica, Dauri e Mônica, 42 anos de casamento. Pelas almas Eurides Cândida de Ázara, Luciano de Ázara, Joana Cândida de Jesus, Nelson Messias de Alvarenga, Juvenal Mendes Filho, José Alves Pimenta, Sebastiana Ribeiro Pimenta, Gilberto Messias de Souza, Donizete da Silva, José Lopes de Alvarenga, José Marques Alvarenga. Pela cura e libertação, Daniel de Alvarenga Cardoso, pelo anjo da guarda de Isabela, Lara e Benício, pelo anjo da guarda de Lucas, Lara, Beatriz, Guilherme e Juliana. Terceiro domingo da Quaresma. Cristo, fonte de água que jorra para a vida eterna. Irmãos e irmãs, Jesus é a água viva que Deus nos enviou para cessar a nossa sede de amor e de justiça. Assim como o povo de Israel, na caminhada rumo à terra prometida, enfrentou dificuldades por falta de água, nós também enfrentamos as dificuldades da caminhada em nossa vida. Muitas vezes somos envolvidos pela falta de amor, de respeito e pelas injustiças sofridas. Precisamos beber a água do poço, que é Jesus, pois Ele é o dom que Deus nos concedeu. Se alguém tem sede, venha a mim. Aquele que acredita em mim, beba, na certeza de que seremos saciados com a água viva. Celebremos a Eucaristia. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, que acendeis a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, do meu pecado todo inteiro vem lavar-me e apagai completamente a minha culpa. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão, reacendeis a chama batismal, ó dai-nos luz e vosso perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, reconhecendo os nossos pecados para celebrar dignamente os santos mistérios. Preparando nosso coração para viver a paz do nosso Senhor, esse tempo da quaresma, tempo oportuno de conversão, tempo de rezar mais, tempo de abrir nosso coração para Deus, tempo de fazer uma revisão de vida, tempo de crescer na fé. Então, vamos pedir que o Espírito Santo manifeste nessa vida e dê essa graça da conversão. Sejam melhores. Não podemos nos contentar como nós estamos agindo. Por mais bons que achamos que seja, por mais santos que a gente seja, o nosso modelo não pode ser nós, mas nosso modelo é Jesus Cristo, os santos da igreja. Então vamos preparar para o nosso mutirão de confissão que está para acontecer aqui nessa paróquia de 17. A gente vem sobre Jesus, sobre Mercedes, sobre o Carmo e do Sebastião,
importante que vivenciamos, no momento de catequese, esse tempo da quaresma. Com o coração desejoso por experimentar o perdão de Deus, com a mão no peito, rezar. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Vamos colocar no altar do Senhor as intenções que foram anunciadas nesta celebração e as que nós trazemos no nosso coração. Pelos nossos afilhados, por cada pessoa que está aqui, as pessoas que vão nos assistir pelas redes sociais. Pelo padre Cláudio, que fez aniversário ontem, né? Teve bolo? O senhor não chamou nós, né? Que bom. Tá vendo? Depois de certa idade, a gente fica... Faz bolo, né? Não, mas vai resumindo assim, fazendo assim, sigilo, né? Só não avisar. É o povo que vai manifestando lá. Rezemos pelas pessoas que rezam por nós, por manifestação de carinho, de amor que o povo tem manifestado. Pelos nossos afilhados, que as pessoas têm feito as suas doações para essa reforma e construção da nossa paróquia. E lembremos dos falecidos, Narciso Pimenta, o Vicente, ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, indicaste o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado. Acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina a unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá, diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel.
e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Hoje não fechei o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvor, e com cantos de alegria o celebremos. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Na verdade sois, Senhor, o Salvador do mundo. Senhor, dai-me água viva, a fim de não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à cidade de Samaria chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber.
Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. A mulher samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus, de fato, os judeus não se dão com o samaritano. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo pediria, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, o poço é fundo. De onde vai tirar água viva? Acaso é maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, e dele bebeu e também seus filhos animais? Jesus respondeu: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita, mulher, está chegando a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama o Cristo, vai chegar, e quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse Jesus: sou eu, estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa de tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus palavra, o Santo Evangelho, perdoe os pecados. Glória a vós, ó Cristo. Amados de Deus, nós deparamos com esse trecho do Evangelho e no capítulo 4, Evangelho de São João. Só que aqui tem a versão mais breve. Pode observar pela citação que está aí que a igreja despedaçou esse texto. Estou pegando uma coxa retalho. Versículo ali, lá, e juntou 3 esse texto aqui. Ele não está na íntegra. O texto da íntegra tem mais detalhes importantes do que traz aqui. Não sei se vocês assistiram aquela série do The Chosen, e eu assisti logo no começo, que é um aplicativo deles mesmo, né, que traz, né, sem corte nenhum. Depois se espalhou para o Netflix, não tem Netflix, mas no YouTube, hoje tem Instagram, Facebook, você pode achar todos lá os textos, né, vários episódios, né,
sortilhado lá, por exemplo, os lugares, a série quase inteira. Já está na quarta ou quinta da temporada. E esse faz parte ainda desse episódio da Samaritana da primeira temporada. A primeira vez que eu assisti, eu fui muito impactado, porque, claro, ali não é o evangelho mesmo, que é uma produção cinematográfica muito bem feita, com os atores muito bons, mas não é o evangelho ipsiliteris. Ele tem alguma contextualização que eles colocam, histórica, social, né? O ator que faz o Cristo é um católico, mas muitos outros atores não são católicos, inclusive de produção não são, mas são cristãos. Então, assim, isso traz um detalhe interessante que cria impacto na gente. E a produção muito bem feita faz levar a gente para dentro da cena do encontro de Jesus com a samaritana. Um detalhe importante é como que surgiu essa briga entre os samaritanos e os judeus. Você sabe como começou essa briga? Para entender um pouquinho essa briga, é preciso a gente entrar um pouquinho na história da salvação, né? Eu não vou ler a Bíblia toda, né? Porque o prazo não dá aqui, já fui tentar ler depois, né? Mas assim, você pega o plano da salvação, tem o Lucas, que pega a genealogia e vai de ré. Você pega de Jesus ali e vai até Adão e Eva. Você pega o Mateus, que vai de frente. Ele pega de Abraão até Jesus. Dentro dessa história de salvação, entra a pessoa de Abraão. Abraão teve um filho. O nome dele é Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Inclusive até um parente, bobagem, né? Uma catequista uma vez perguntou para o catequizando, a Crisma, que um deles estava esnobando muito, falou que sabia muito Bíblia. Né? E aí, a catequista falou, então, tudo bem. Me fala quantos são os evangelistas e quais são. Aquele catequizando, muito esperto, inteligente, talvez não pode mais, falou com a catequista assim, os evangelistas são 3, Esaú e Jacó. A catequista, eu acho que é parabéns para ele não. Né? Para quem entende um pouquinho de Bíblia, entendeu a piada. E, então, só que Esaú era o primogênito. Só que fez uma tramoiazinha com a mãe dele lá, enganou o coitado do velho lá, de Isaac, né? E acabou que Jacó recebeu a bênção. Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, 12 tribos. Né? A história foi para o Egito, foi voltou do Egito, papapá, toda essa história então foi ali, né? Mar Vermelho, pronto. Numa dessas tribos, a de Judá, veio a descendência de Jesus. Dentro dessa descendência aí, veio um rei chamado, teve o Saul primeiro, depois descartado, né? Depois teve Davi. Davi teve vários filhos, dentre deles 2, Roboão e Jeroboão. Perdão. Davi teve vários filhos, e dentro deles, um deles lá, que foi é o Salomão. Estou misturando agora, italiano. Salomão, os 2 filhos, Roboão e Jeroboão. E acontece que, no caso da primogenitura, o sucessor deles era o
Ou não sei se roubou um, não, um dos dois. Só que eles entenderam e brigou. E partiu o reino no meio. Virou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte com a capital em Samaria. E o reino do sul, capital em Jerusalém. Acontece que, e daí, Samaria, samaritanos, o Jerusalém, Judá na Judéia, os judeus. E aí, a briga, né? Começou com a liderança, né? Começou a confusão nossa por aí. E o povo não está ajustado até hoje. O Israel, defendendo os judeus, lá com, né? Cisjordânia, Transjordânia, o povo lá. Essa briga toda aí. Já tem uma briga ainda que surgiu depois disso, lá para o século V, mais ou menos. Não sei se é alguma coisa. Com um homem chamado Maomé, que iniciou aí os muçulmanos. Só que esse povo Maomé, muçulmanos, ele conseguiu unir os povos árabes, que é descendente de um povo também, filho de Abraão. Isso aí é para trás, né? Fui para frente, vou botar lá para trás. Não sei cabe vocês tudo, né? Na saladinha, mas isso aí foi entender. E aí, tem a Samaria ali, são muitos muçulmanos que tem ali. E aí acontece, Abraão teve o Isaac e teve também, antes de Isaac, o Ismael. Né? Os ismaelitas, e daí os árabes, descendentes desse povo, e Maomé junto desse povo, e os muçulmanos. Aí tem os judeus, dos judeus vêm os cristãos. Então, esses três grandes povos aí, que adoram Deus único. E aí, voltando lá, a questão de Samaria e os judeus não se dão bem até hoje. E essa briga não vai terminar nunca. E o povo judeu esparramou pelo mundo afora, logo após, no primeiro século, e depois, no século passado, na década de 40, houve um combinado da ONU lá e juntou esse povo lá na região de Israel. Partiu lá o território lá e no estado de Israel. E aí a briga ficou mais violenta ainda entre eles lá. Eu tive uma dificuldade porque muitas pessoas que nasceu e foi criado já por séculos, gerações, séculos, ficou judeus aonde é Samaria e ficou samaritanos aonde pertence à Judéia. Então, assim, a briga é muito grande, a confusão. E isso é grande. Então, aí justifica essa briga entre os judeus e os samaritanos. Aí Jesus, sendo judeu, não podia conversar com os samaritanos. Interessante a história dessa samaritana, porque nesse poço ela foi meio-dia lá. Por que foi meio-dia? Porque esse horário só ia os pecadores, as pessoas muito pobres e alguns leprosos, que ainda podiam circular nos carros. Um horário terrível. Nesse horário lá na região lá, até hoje ninguém trabalha. Eles trabalham de manhã e trabalham à tarde, porque o calor é insuportável. E Jesus senta lá e pede água a ela. Além de ser uma questão impetulante e tudo, né? E com a sede faz, né? Obrigou ele a pedir água a ela. E ele com um discurso furado lá de que água viva, papapá. É interessante que Jesus foi conversando com ela e Jesus foi revelando todo o passado dela, mostrando que ele conhecia ela mais do que ela mesma. E isso causou assim, um impacto muito grande nela.
Como alguém pode conhecer a minha vida, o meu interior, sendo que coisas assim que nem vizinho, nem não conhecidas. Eu fui revelando detalhes, de forma que somente alguém que Deus mesmo, e vai se revelando para ela, revelando, mostrando, provando quem que ela era, vai se convencendo. E um detalhe que não está aqui, Jesus fala com ela que ela teve 5 maridos, que estava com ela não era dela. Mas é uma mulher sofrida. Né? Não sei se você tem presente aqui, também não vi o caso. Eu atendo muitas pessoas que vivem, por exemplo, de segundo relacionamento, terceiro relacionamento, pessoas que atendo. Eu vejo assim, a chaga que tem no coração de muitas dessas pessoas, porque quando a pessoa começa a relacionar com alguém, qual que é o primeiro objetivo que quem tem na cabeça das pessoas? Que até que a morte separe. Ninguém começa a relacionar com outra pessoa, se der certo, ele separa, vai ser com 3 meses, o contrato que faz lá não é por tempo determinado. Não é. No entanto, não dá certo. E a pessoa, naquela tentativa de dar certo, ela tenta outro relacionamento, no outro, e de cada relacionamento é mais uma chaga, mais uma ferida, e sofre muito. E veja aquela mulher chegar perto de Jesus, né, ela vai ver ali, de fato, que Jesus era e que podia fazer por ela. Aquela alegria, aquele entusiasmo dela, de ter aquela experiência pessoal com Jesus. A cena é muito linda, muito linda, muito linda. Interessante nessa cena, nós somos convidados também a rever a nossa vida com Jesus, a rever a nossa vida com o próximo. Se somos, de fato, pessoas felizes, estamos fazendo felizes as pessoas com quem nós convivemos. Isso faz pensar muito, muito. Mas a escolha errada que fazemos. Quantos amigos nós temos e pessoas que são inimigas e pessoas que não é amigo, não é inimigo. Não cheira, não fede. E a gente sempre que deseja que poderíamos não ter os inimigos e poderíamos ser mais próximos dessas pessoas. E as contas que a gente faz, não sei vocês, eu faço, a gente vê que a gente não consegue muita coisa. E aí é mais cômodo ficar onde está, se acomodar e fechando o nosso mundo. E nós não estamos fechados. O Evangelho não cresce. Se o Evangelho não cresce, também não cresce a paz do mundo, não cresce a felicidade das pessoas, porque o Evangelho ele é libertador. Ele é cativante. É algo assim, eletrizante de fato. A vez que a gente começa a entender o que é o Evangelho, como que Jesus age em nossa vida, é impossível só ficar quieto ou calado. Vocês já são agentes pastorais, faz parte da oficina de oração, são ministros, Soveste, vários outros movimentos pastorais, entende isso. É grande dificuldade, às vezes, você pensa que a pessoa está passando por dificuldade, está sofrendo de besta, e se ela tiver uma experiência com Jesus, a gente sabe certeza que ela vai repensar a vida, mudar a sua estrutura, o modo de pensar, de agir, viver tudo. E a gente tenta mostrar para essa pessoa e nos falta, às vezes, palavras, argumentos, para convencer a pessoa de que quem de fato é Jesus, o que ele pode fazer na nossa vida e pode mudar essa história. Por mais que a gente tenta, a gente não consegue convencer. Interessante que para a pessoa que tem... Eu ouvi uma frase uma vez que me fez pensar muito. Para a pessoa que tem fé, nenhuma explicação ou milagre é necessário. Para a pessoa que não tem fé, nenhuma explicação ou milagre é suficiente. E a gente entende isso. As pessoas de fé entendem isso. E de ver o mundo sofrendo. Por exemplo, a questão política do Brasil. Eu torço para a atual administração dar certo.
Porque se der errado, fica pior. Fica pior para todo mundo. Imagina um governo der errado. Quanto pior para nós. No entanto, a gente vê pelas notícias aí, né, a diferença quando você vê o que a gente vê nas redes sociais, o que a gente vê nas mídias, né, já aquela que tem toca o sininho lá e a outra lá e tal, certo? A diferença de como que eles abordam o que está acontecendo. Tudo de forma tendenciosa. A nível de Estado, a nível de município. E observando para onde que as coisas vão arrumando e a gente se sente impotente diante disso, muitas vezes. E as pessoas do nosso convívio, que pensam diferente de nós, a gente tenta mostrar para eles algumas verdades, algumas coisas, o negócio fica só pior. Às vezes temos argumento, às vezes não temos argumento. Porque as narrativas, as falácias, são muito contextos, muito bem estruturados. Né? Como diz a filosofia aí, um sofisma bem elaborado. Dói muito a gente. E as nossas crianças, a forma como o sistema devocional é montado, como que as crianças vão observando o comportamento das professoras, dos pais e mães, dentro da catequese. Olha, eu fico tão triste, quando eu vejo pais e mães ali, muitas pessoas que não obedecem, não seguem a orientação pastoral de forma alguma, sempre mentindo em cada batizado, em cada primeira comunhão, em cada crisma, em cada casamento. Eu vejo isso. Tanta mentira, tanta firula, para enganar a gente, para fazer, não sei o que tem, para convencer que tem esse padrinho, essa madrinha. A gente vê que não dá certo. Mas eu quero assim, eu quero uma igreja do meu jeito. Eu quero do meu jeito. Não se abre o jeito da igreja, não se abre o jeito de Jesus. Aí eu vejo a samaritana, em cada dessas pessoas perdidas. A diferença é que a samaritana encontrou Jesus. E por que ela teve 5 maridos que estava na linha dela? Foi tentativa de encontrar a felicidade, tentativa de encontrar o verdadeiro amor, tentativa de encontrar a paz interior, tentativa de encontrar céu. E tantas pessoas também que não aceitam a orientação da igreja estão tentando acertar. E as pessoas que estão marcadas pelo uso do álcool, das drogas. Eu acompanhei clínica independente químico como diretor espiritual quase 10 anos. Uma em Cláudio, uma Vencer, e o projeto Fábio, que atualmente tem Carmópolis. Eu acompanhei. E assim, de 15 em 15 dias, eu passava nas quintas-feiras, de manhã, numa comunidade terapêutica, à tarde na outra, celebrando missa, atendendo ali, e eu sei de muitas histórias. E é interessante, se as pessoas estão nessas clínicas, 99% está lá porque quer. Porque está querendo sair fora. Mas 95% não dá conta. Não dá conta. E em torno de 20%, 30% dá conta por um período. Já passa por 5º ou 6º internamento. E aí, diante disso, qual que é a nossa resposta? Vocês que, né, essa capelinha aqui quase pronta, já a comunidade, o São de Fátima, tem história, tem raiz. Você se esforça, né, a cada mês, se esforça para poder vir rezar a missa aqui, para poder cultivar, marcar esse lugar de encontro pessoal com o Nosso Senhor. Vocês podem rezar a missa, porque todos vocês têm as paróquias aí.
engajado, aí a apostolado aí, faz parte do Ministério de Música. Veja, canta o nosso jornalzinho de missa, canta a música do jornalzinho assim em cima, para dar essa exigente lá, né? Então, então, é interessante a gente ver isso, e saiu de lá para estar aqui, para marcar lugar de encontro com Deus. E quantos católicos que moram aqui não conseguiram pisar aqui dentro ainda? Nós temos que convidar essas pessoas. As pessoas estão orientando por aí. Qual é o nosso empenho em chamar elas aqui? Quantas crianças poderiam estar aqui? Filhos nossos, netos nossos, afilhados nossos, sobrinhos nossos. Ó, tem crianças falando lá. Escuta, por que não está aqui? Eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu me angustio muito, sabe? E tem umas cenas interessantes, em algumas capelas por rezar. Cheguei lá uma vez, lá uma comunidade, às vezes, estava um monte de gente fora. Aí começou a missa lá, o pessoal da coral cantando. Eu comecei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O povo, amém. Eu, amém não. Aí ele regalou, assim, ficou assustado comigo ali. É porque a um mundo assim, o que foi, pai? A maior parte das pessoas está lá fora. Enquanto esse povo entrar, não começa a missa. Aí uns foram lá chamar lá, não foi não, eu fui lá. E fui pôr o povo para dentro, pôr para dentro. Opa, não cabe, não cabe. E tinha a minha dúvida batendo papo para cima das motos lá, então eu conversei com ele lá. Aí uns começou a catar fusão lá, estava por lá, aí uns foi embora, né? Coitado. E participou. No mês seguinte, eu fiquei de fora. E aí um começou a orar. Tem que entrar, né? Claro que tem. E em alguns lugares também, está aqui as comidas lá fora. E eu perguntei, esse está lá, é filho seu? De alguém está aqui? Ou vai lá buscar, ou eu vou. E aí, eu vou para o chegou um punhado de suave na igreja. E outra cena também. Essa foi assim, lavar a alma. Que eu achei assim, foi muito de Deus. Festa Nossa Aparecida lá na Guarrica. Lá estava lotadinha cá para cima, na festa. E tem um playground lá. E um tanto de criança brincando lá, um zoeirão. Aí no meio da pregação eu falei assim, tem que estar até errado. Perguntei se tinha aqui. Aí umas mães lá foi lá, brigou com os lá e veio, trouxe alguns. Mas ficou a maioria lá. Eu convidei as crianças, estava aqui para ir lá chamar as crianças lá. E as crianças levantaram e foi lá chamar as outras crianças para participar da missa e vieram quase todos. Eu disse, mas que coisa profética. Então, a samaritana também teve essa experiência com Jesus e ela foi chamar as pessoas da sua comunidade. Então, se nós recebemos de fato esse espírito de samaritano, que tem uma experiência pessoal com Jesus, nós chamaremos as pessoas para estar com Jesus. Mas, padre, eu chamo as pessoas, mas elas não vêm. Então, você não teve experiência pessoal com Jesus. Porque se tivermos experiência pessoal com Jesus, o nosso testemunho convence as pessoas a vir para Jesus. E isso que às vezes dói no meu coração, porque mostra, revela que tipo de fato eu sou. Embora o povo é bonzinho, elogie a gente, né? Uma das coisas que eu acho interessante, não gosto não, né? Que nem sempre é verdadeiro. É quando às vezes tem um aniversário, tem uma coisa ali que quer fazer homenagem para a gente, e lê aquelas mensagens bonitas. Eu entendo que aquilo é como o povo gostaria que a gente fosse, né? Aí eles põem ali, que eles falam que a gente é.
Mas daí que a gente percebe que nós precisamos, católicos, caminhar um pouco mais. Que não basta as fitas vermelhas que pendurando no pescoço, não basta os encontros de oficina e de encontro, a gente prega aí, o ECC de 777 prega aí. Isso são meios eficazes. O ECC, por exemplo, o Sovesc, eu apaixonei pelo Sovesc. Eu fiquei mais porque o Miguel me deixou. Tomando conta, né? Ajudando o povo a rezar. Mas é lindo a experiência. E o que faz na vida de muitas pessoas é algo extraordinário. Eu conheci pessoas assim que, olha, era samaritana, assim, né? Dos vários ajuntamentos e tudo, terceira e quarta união. Depois que começou a fazer parte do Sovesc, reorganizou a vida, entrou no processo de nulidade, casou e hoje está exercendo o ministério, outros funcionam na igreja e fazendo. Olha, eu acho que a igreja nossa é assim porque é uma igreja morna. Como nós nascemos e crescemos dentro da igreja católica, nós não sabemos o que é não ser católico, não sabemos o que é uma vida de pecado de fato, nós não sabemos, né? Graças a Deus, a gente é morno. Nós não sabemos o que é não ter Jesus. A gente costuma com Jesus assim, ao nosso modelo. E Jesus podia manifestar, sabe? Só que se você fizer essa pergunta para ele, olha, você quer conhecer o Jesus como ele quer de fato se manifestar? Responde não. Porque se você fizer essa pergunta sinceramente, ou fizer esse pedido, nosso Senhor, eu quero te conhecer como o Senhor quer me manifestar. Se você tiver essa coragem, ter sua vida virada de ponta cabeça, porque na hora que aparecer as coisas difíceis da sua vida, a pergunta vai surgir. Tem duas pessoas da Sagrada Escritura que me impressionam muito. Primeiro, Nossa Senhora. Quando ela disse para o anjo, que já foi para o anjo? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E outra pessoa é São Paulo. O que São Paulo foi para o Nosso Senhor? Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, lá. Senhor, o que quer que o Senhor faça? Essas duas frases, se a gente entender ela e ter a coragem de fazer essa pergunta para o Nosso Senhor, olha, Ele coloca situações na sua vida e você vai ver de fato Ele agir. Isso que falta. A experiência de samaritano é isso. Quem experimenta o que o samaritano experimentou, não fica aos pés de Jesus. Parado. Não fica. Diante do Santíssimo, joelhado, com o terço na mão, de madrugada. Não fica. Não fica. Ela parte para a missão. Parte. E vai juntar as pessoas. E aí, nós somos convidados nesse domingo a ter a experiência que a samaritana teve. A pergunta que é, você quer? Do fundo da alma, você quer experimentar o que a samaritana experimentou? A samaritana, depois que ela experimentou de fato Jesus, ela percorreu a cidade. Quantas pessoas riram dela, debochou dela, não acreditou nela? Ela não estava nem aí. Quando você vê alguns agentes pastorais reclamando do padre, reclamando da igreja, do Papa, dos colegas de grupo e movimento, essa pessoa não entendeu nada. Quando ela faz qualquer coisa extraordinária lá, e em vez de receber elogio, o padre xinga ela ainda.
que causou uma divisão, um monte de ciúme, um monte de gente. Né? Sabe no seu coração, tanto de pessoas que levou para Deus. Olha, vocês já foram, sofreu crise de ciúme? Já? Eu sofri uma vez. Eu morava lá na paróquia, eu estava começando, e aí eu era, naquela época, né, como diz o Evangelho, naquele tempo, né, porque isso aí tem uns, vamos falar, uns tempinhos, e aí um grupo de donas, brava comigo, eu jovem, porque a briga era, estava programando um retiro de jovens. Eu estava organizando um grupo de jovens e fazia parte de um grupo de oração. E é interessante porque nós tínhamos um pregador, era um seminarista, estava visitando aquela região, né, carismático até, onde pé, tá, tudo. Local, o padre tinha autorizado de usar o centro pastoral. O movimento cursilho tinha já assumido para cozinhar para nós. Alguns vicentinos da juntou e fez a campanha e conseguiu alimentação para a gente, do encontro. E o resto fazia. Para chamar a gente. E aí, essas donas lá, começaram a caçar confusão comigo. E eu, naquela época, era meio petulante, não deixei barato, não. Briga violenta. E aí, foi que o encontro vai acontecer. Não, mas nós somos a coordenação do grupo aqui, você não pode desobedecer nós, não. Eu falei assim, o padre autorizou. Ele falou, pode fazer, não, fazer. Mas quem é pregar esse retiro? Sinalista tal. Aí local, você pode falar. Mas deve ir uns 4 jovens, né? Se for 4, tá bom. Teve um encontro, foram mais de 100 jovens participando. Foi lavar a alma. Ali eu senti, né, o chamado de Deus, porque o nosso Senhor queria alguma coisa. Depois, essa mulher encheu a cabeça do padre, ouviu o padre lá. E aí o padre me chamou para conversar. Né? E o padre estava meio bravo. E marcou de lá, sentei lá e ele perguntou lá, o que está acontecendo? Aí eu peguei as pessoas, quanto que é santo que está rezando? Tremendo igual um condenado. Né? E eu fui contar a história do padre que está acontecendo, das coisas todas. Quando eu acabei de falar, aquele padre foi e contou a história dele. E aí, nós tornou amigo, porque o padre ficou culpado, né? Eu não estou culpado de ser padre. Né? Padre, vocês conhecem? Padre José, né? Ademir. Ademir. Pois então. E depois a gente foi conversando, depois tornou o diretor espiritual, me acompanhou durante um tempo. E aí, hoje estou aqui. Né? E esse texto samaritano me incomoda hoje ainda. Eu tenho pensado muito mesmo em que nós precisamos de ir além. Né? Sei que você está cansado de escutar, que nas 2 horas que eu não ouvi vocês, mas é preciso que a gente tome certas atitudes lá na sua paróquia. Porque tem muita gente, muitos samaritanos aí, esses dias morreu um policial em Campo Belo. E, em consequência, morreram várias outras pessoas. Né? Quantas vezes acontece crime
com pessoas que a gente conhece, e as pessoas lutam por justiça, lutam por justiça, lutam por justiça, né? Vai ali, coco mole, tal, ali. Fulano foi morto, foi roubado, tal. A justiça, né? Ali. Com problema, chama a polícia. Depois de 1 hora aparece lá, nem precisa mais. Mas a cidade ficou fechada, em poucas horas, parte do problema já foi tudo assim direcionado. Diferente, né? Olha a diferença. Nunca foi um detalhe, não, porque eu estou falando, está sendo gravado, né? E as redes sociais, espalham essas coisas. Tem visto que eu rezei com vocês aqui? Vocês é santo demais, sabe? No YouTube da paróquia deu mais de 1000 visualizações. 1500 tanto. Que Deus. Pois aí. Vocês vêem lá para você ver os vídeos, né? Como que é. Então, eu queria dizer, tem uma diferença, não tem? Porque tem justiça com um lado, justiça funciona com o outro. Isso é igual, né? Você viu? Não é igual. Quantas pessoas que a gente vê que tem vida errada, não conserta? Quantas pessoas que estão no álcool, nas drogas? Será que nós estamos fazendo tudo que podemos fazer? Será que a gente podia, as pessoas de fé, se unir mais para poder conversar essas coisas? Ajudar os casais, ajudar as famílias a encontrar com Deus, mudar nossa história. Eu sei que às vezes eu sou chato, insistente, muita gente gosta de mim que não. Mas fazer o quê? É preciso a gente mudar, é possível, é possível. Mas a Guanil é uma gota no oceano, que não tem força. No ponto de Santo Teresa de Calcutá, o oceano ser uma gota é menor. Fazer essa parte. E eu vejo que muitos de nós, muitos não, nós, não é a parte nossa não. Nós ainda não conhecemos nossa verdadeira vocação. Nós ainda não descobrimos por que Deus mandou nós aqui. Não descobrimos. Eu acho que o principal hoje, como era antigamente, tem que começar na sala de aula. É ali que começa a vida da cada um. Hoje não é proibido tudo, né? Infelizmente. Você tem razão. Você tem razão, mas eu vejo que as coisas têm que começar dentro de cada um de nós. E principalmente com as crianças. Nós ajudarmos as crianças e através delas os pais, daí por diante, a ter uma experiência pessoal de Deus. Eu fico intrigado, e magoado e machucado quando eu vejo que tem certos pais, certas mães que não obedecem a orientação pastoral. Exemplo, o catequista faz avaliação comigo todo final do ano. Aí, fala, esses aqui, esses nomes aqui, não dá para saber qual etapa não, tem que continuar a mesma etapa, porque eu não procurei, pá. Não cumpriu aquilo, não vem à missa aqui e tal, não faz as atividades propostas da catequese. Ai. Esses pais e essas mães não aceitam isso. E vai para o padre da paróquia vizinha, o padre da paróquia vizinha, conversa com o bispo, isso aqui tem, esse padre, isso aqui tem, tal. Eu chego ponto a pensar que eu estou errado. Mas na minha consciência não dá para poder. Eu preciso que vocês ajudem a Senhor. A formar crianças. A apostolado de oração tem criança? A oficina de oração tem criança? Os corais têm criança no Ministério de Música? Os coroinhas começam que idade? 3 anos já pode ser coroinha. Tem cunhado aqui na paróquia. 4 anos pode começar a catequese. Por que a catequese começa com 8 anos?
4 anos tem que ir para a escola. Ah, porque os padres... Isso depende do padre, não. A paróquia que eu estou aqui, as coisas que tem aqui, porque algumas pessoas pediram. Nem porque eu criei, não. Eu só concordei com ele, velho. Se vocês tomar catequista lá, bem, e tem catequista, 3, 4 catequistas por turno. Começa em 4 anos. Acho que por aí. Depende de nós. De cada um de nós. As samaritanas estão se perdendo por aí. Treinar nossos filhos. Criança, evangeliza criança, jovem, adolescente. Eu não sei se no momento, no cansaço, né? Eu não queria que essa missa não ficasse aqui, não. Que de fato a gente começasse a fazer alguma coisa, sabe, para além. Comece a fazer. Tenho certeza que Deus vai. Amém? Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Supliquemos ao Senhor Deus de amor que venha ao nosso encontro e nos socorra em nossa necessidade. Façamos com fé os nossos pedidos. Senhor, fortalecei a nossa fé. Fazei brotar, Senhor, no coração de vossos filhos o desejo e a alegria de contribuir com as obras de vossa igreja, responsabilizando-se assim pela sua manutenção e trabalho e serviço do reino. Senhor, fortalecei a nossa fé. Sustentai, Senhor, as nossas pastorais, para que possam desempenhar um papel evangelizador, despertando na comunidade paroquial o desejo de viver a santidade. Senhor, fortalecei a nossa fé. Conduzir, Senhor, as mulheres no caminho da salvação, para que cada uma, assim como a samaritana, conduza seus irmãos até vosso Filho, fonte de água da vida. Senhor, fortalecei a nossa fé. Saciai, Senhor, a nossa sede com a água viva da vossa palavra, para que possamos viver sempre com alegria, anunciando a boa nova. Senhor, fortalecei a nossa fé. Vamos fechar nossos olhos. Eu vejo muitas pessoas aqui que estão à frente de movimentos pastorais, à frente da família. Às vezes, esse não é, né, o ancião, ou seja, da família, né, o avô, avó, está aí no topo da cadeia espiritual. Então, vocês são assim, responsáveis por toda uma história, uma geração. Temos que pedir o Espírito Santo para que esse Espírito que mexeu com a samaritana e fez ela sair daquele poço, abandonar aquele balde e correu para a cidade.
porque possamos também ter essa mesma experiência através da palavra de hoje, e que ao comungar Jesus no Santíssimo Sacramento de hoje, sermos envolvidos pelo Espírito Santo de tal forma que possamos ser diferença em nossa família, em nossa comunidade, em nossa paróquia, fazer com que Jesus possa ser mais conhecido, amado e adorado. Rezemos. Senhor, fortalecei a nossa fé. Atendei, Senhor, as nossas preces e transformai-os no instrumento de vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Escuta, Senhor, a voz do povo teu, e dai-nos a tua salvação. Que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Ora, nossos pais, conduz-nos a boa terra, vem conduz a tua igreja, que caminha te espera. Com esperança nós vivemos, pois não é uma quimera. Escuta, Senhor, a voz do povo teu, e dai-nos a tua salvação. Que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Se nos falta tua luz, na penumbra andaremos, nossas vidas transformadas, por tua Páscoa nós queremos, e a morte morreu, para sempre venceremos. Escuta, Senhor, a voz do povo teu, e dai-nos a tua salvação. Que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. A verdade que liberta, vem conduz ao justiceiro, o abismo do pecado é o nosso cativeiro, mas em tua palavra temos o refúgio verdadeiro. Escuta, Senhor, a voz do povo teu, e dai-nos a tua salvação. Que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor de bondade, concedei-nos por este sacrifício que pedimos perdão de nossos pecados e saibamos perdoar os nossos irmãos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao
ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, darmos graças em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ao pedir à samaritana que lhe desse de beber, Jesus suscita nela o dom da fé. E tão grande era a sua sede de fé dessa mulher, que acendeu nela um fogo de amor, do vosso amor. Por isso, vos servem todas as criaturas com a justiça, e vos louvam os redimidos, e unânimes vos bendizem os vossos santos. Concedei-nos também a nós associar os seus louvores, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Pai onipotente, louvado sois vosso Filho, Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a palavra de salvação para a humanidade, a mão que estendeis aos pecadores e o caminho pelo qual nos é concedida a vossa paz. Quando nos abandonamos por nossos pecados, nós nos reconduzistes e a reconciliação por vosso Filho, que por nós entregastes a morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. E agora, celebrando a reconciliação que Cristo nos trouxe, vos pedimos, santificai estas oferendas pela efusão do vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Antes de dar a vida por nós, antes de dar a vida para nos libertar, estando à mesa, Jesus tomou o pão em suas mãos, por sua bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso é mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Fazendo, pois, memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós, que nos deixou essa prova de amor, nós nos oferecemos aquilo que nos deste, sacrifício da perfeita reconciliação. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pai Santo, neste banquete salvífico, suplicante vos pedimos, aceitai também com o vosso Filho e dai-nos o seu Espírito para que nos liberte de tudo que nos separa uns dos outros. O Espírito nos una num só corpo. Ele faça de vossa igreja sinal de unidade do gênero humano e instrumento de vossa paz, e nos conserve em comunhão com o Papa Leão, nosso bispo Miguel, nosso bispo Dr. Antônio, os bispos do mundo inteiro e todo o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Ó Pai, que agora nos reunistes à mesa do vosso Filho, congregai-nos também na ceia da comunhão eterna, nos novos céus e a nova terra, onde brilha a plenitude de vossa paz, junto com a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus,
os apóstolos e todos os santos, nossos irmãos e as pessoas de todos os povos e línguas que morreram na vossa amizade, em Cristo Jesus, Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito Santo de Jesus, terminada a sabedoria do Evangelho, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai de todos os males, ó Pai, das dores da vossa parte, ajudai pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos a esperança. Aguardamos a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olhemos os pecados, mas a fé carinho a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede que o Senhor é bom, feliz que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo de Cristo, nos guarda da vida eterna. Amém. Corpo e sangue de Cristo. De amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Corpo e sangue de Cristo. Prova de amor maior não há. Corpo e sangue de Cristo. Perdoar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Corpo e sangue. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguires meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Perdoar a vida pelo irmão. Prova de amor
o pão do céu, nós pedimos humildemente que se manifeste em nossa vida o que o sacramento realizou em nós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos vendendo esse livrinho de Via Sacra e foi feito aqui na paróquia com o objetivo de ajudar a versão das crianças, cada estação tem uma colorida e a Via Sacra é só isso. Primeira estação, segunda estação, terceira estação, porque é um texto curtinho, não tem nada ideológico, é aquilo que é a doutrina mesmo da questão da igreja, né? E a criança ajuda porque tem a imagem que, se quiser, tem imagem para ver. O Senhor esteja convosco. Exatamente nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz que os acompanhe. Graças a Deus. Obrigado a vocês da Reza Missa e obrigado muito pela paciência, né, de tolerar eu. Todos precisam de uma catequese dessa. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Padre Graudio! Peça no céu, sereno, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Viva o Padre Graudio! Obrigado pela manifestação de vocês. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Vamos rezar a Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu desejo isso em dobro para vocês. Amém. Aqui é a velhinha. Apaga a vela. Apaga a vela. Apaga a vela.